Boa noite, meninas. Eu de novo aqui para gravar um vídeo para vocês. Essas férias a gente não tem muito o que fazer, a não ser estudar, que eu tô estudando bastante. Mas semana passada eu ia gravar, mas eu peguei conjuntivite. E ontem eu também ia gravar, mas eu tô com uma feridinha aqui na boca, já tá sarando já. Tava muito feia ontem, eu usei uma pomada, deu uma boa melhorada. E eu já vou gravar pra vocês. Só pra esclarecer, o vídeo que eu postei hoje era o vídeo que eu deveria ter postado no Natal. Mas não foi porque eu não tava com o editor de vídeo bom, legal. Besouro. Não dava pra editar tal. E tava em duas partes. Tanto que no vídeo dá pra perceber que eu uni as partes. E a minha máquina eu levei no técnico porque eu coloquei um cartão de memória maior ainda e ela só filma 20 minutos. E ele falou que a marca, essa Samsung, a maioria da Samsung filma mesmo 20 minutos, mas que era uma máquina muito boa, filme em HD, tal, e que era assim mesmo. Então agora eu coloquei um bom programa de editor de vídeos, então mesmo que acabar os 20 minutos eu continuo gravando, depois eu junto os vídeos e posto pra vocês, tá bom? Deixa eu falar que eu usei hoje na minha pele. Eu tinha comprado isso daqui da Abelha Rainha, ó, me chama, é da linha Renovil. Efeito Cinderela, ele fala. Ele é tipo não é um olhinho. Como que eu posso explicar? Tipo, não, pra vocês verem. Tipo um gelzinho, ó. E ele é tensor. O que é tensor? Eu passo na pele, você vê que vai, sabe, tipo, repuxando pra quem tem rugas. É ótimo isso. Eu uso ele não, minto. Usei a primeira vez. Eu uso muito esse, ó. Que também é da linha Renovável da Abelha Rainha. Que é um sérum concentrado para marcas profundas de expressão. Eu não tenho ainda, mas eu já me previno. E como eu gosto muito dos produtos da Abelha Rainha, eu uso muito esse. E esse eu havia comprado e não tinha usado ainda. Então, o que eu fiz hoje? Eu passei ele embaixo da base. Passei, espalhei bem, porque uma gotinha desse gelzinho dá pra passar no rosto todo. Aí você vai sentindo, sabe, repuxar o rosto e tal. Usei o meu corretivo de sempre, Mary Kay, o Yellow. Usei com esse pincelzinho hoje, ó. Em batidinhas, ele é bem durinho, ó. Ele é pincel para corretivo da Macrylan. Ele é o número B106. Os pincéis da Macrylan é muito bom, tá? Usei minha base de sempre. Cadê ela? Aqui. A Bege 5 da Mary Kay. Porém, esses dias eu fiquei um pouco no sol. Eu tô bem bronzeada. Vou até comprar uma mais escurinha que essa. Vou amanhã comprar. Porque eu achei que ela ficou um pouco branca a hora que eu passei. Mas depois eu usei o meu pó da Mary Kay também, o Bege 2, que fazia tempinho que eu não usava ele. E ele é bem mais escurinho, ó. Então ele deu uma uniformizada na pele, tá? Bom, deixa eu mostrar as novidades. Eu comprei essa paletinha da Fenza Makeup, a nova, com cores neutras. Olha que linda. E eu vou fazer um vídeo usando só essa paleta. Deixa eu tirar esse pincelzinho que veio nela pra eu mostrar melhor. Olha que linda, gente. Eu vou usar acho que 4 cores daqui. Eu não fiz teste ainda. Então aqui atrás tá Quinteto de Sombras Premier, número 3. Pra quem que se interessar. Deixa eu dar uma dica. Pra você se maquiar, não precisa ter muita coisa que nem eu tenho aqui. Eu ainda vou mostrar meu cantinho pra vocês, tá? Tô devendo. Muita gente me pediu, mas aqui tá uma bagunça, acho que eu não arrumo desde o ano novo. Mas amanhã eu vou arrumar, quem sabe eu gravo. Então,
Onde eu estava? Credo, me deu branco. Bom, vou falando, depois eu volto, a hora que eu lembrar. Ahn, Então eu vou começar usando essa paletinha. Eu vou começar iluminando em cima da minha sobrancelha. Eu fiz minha sobrancelha hoje, eu mesmo. E dei o acabamento com lápis, cortei e tal. Já postei no Instagram. Ah, lembrei que eu tava falando que não precisa ter muita coisa pra fazer uma boa maquiagem. O que você precisa ter? Gente, uma boa base, que eu já tinha falado em outro vídeo, que é a base de tudo. Um bom pó pra selar essa base. Quem tem olheiras, corretivo, não tem melhor, gente, por favor. Ele é um pouquinho carinho, mas olha, ele dura muito, muito. Esse daqui é o primeiro que eu tenho. Agora que ele tá ficando, ó, vaziozinho, porque é uma gotinha de nada. Ele dura muito. E um quarteto de sombra neutro, eu recomendo. Porque, gente, você pode ir em qualquer lugar. E se você quiser ir uma balada, alguma coisa, tem uma sombra preta. Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês. Eu tenho uma. Pera aí. Ai. Deixa eu ver se eu acho. Não estou achando, mas qualquer sombra preta, gente. Porque se você tiver essas cores, uma sombra preta, você pode ir numa balada normal. Não precisa ter muita sombra colorida. Ou então uma paleta daquelas 3D, da Jasmine. Qual outra marca que eu tenho aqui? Tem várias 3D aqui.
Meninas, minha máquina desligou, desculpem, mas eu vou unir os vídeos. Eu vou pra segunda parte, então. Eu estava falando do delineador em gel. Não sei se apareceu, se deu tempo, que é o da Vult, ó, vou mostrar de novo, caso não tenha aparecido. Eu já fiz um olho com ele, ó, vou fazer o outro pra vocês verem. Ele é super fácil de usar. Ele não borra, é secagem imediata. E eu tô fazendo grossinho porque, como não tá pesado minha maquiagem, eu não tenho esfumado com preto nada. Então eu vou fazer um pouco mais grossinho pra destacar a maquiagem, tá? Ele é muito bom, gente. Eu já falei, acho que em outro vídeo, que tem o da Contém 1 grama, mas ele é bem carinho. Esse daqui é R$20. O da Contém é 60. Sim, com um pincel. Mas super diferença, né? Pro nosso bolso, claro. Que lindo, deixa eu só arrumar isso. E o pincel da Contém é bem mais grosso que esse. Bem mais difícil de usar. Juro. Ok. Sem perigo de borrar, sem nada. Hoje eu vou usar. Eu tenho quantos minutos? Quinze, eu acho. Vou correr um pouquinho. Hoje eu vou usar o meu rímel da Bourjois Ultra Curl. Rímel bem carinho também. Gente, minha irmã foi pra França e eu pedi pra ela pesquisar uns preços de maquiagem lá e tal. Os produtos da Bourjois, tanto outros também franceses, é o mesmo preço no Brasil. Ela falou que um rímel não acha lá por menos de 30 euros. Quanto tá o euro hoje? Não sei, mas sei lá, mais de R$90. Então é um absurdo. Foi. Esse eu não lembro quanto eu paguei, mas também foi bem carinho. Eu ia colocar cílios, mas como foi tudo meio de improviso, eu não vou colocar nessa maquiagem. Eu acho que só passando bastante rímel. Já está bom. Ok. Deixa eu pegar um Corvex aqui. E senão... Vou colocar só um Corvex, tá? E aí, gostaram?
Gostaram? Ai, ai. Vamos lá. Eu vou usar hoje o meu blush da Vivai Makeup, que eu já mostrei, já usei. Que é aquele bem bronzeadinho que eu gosto. Vou usar com esse pincel aqui, da ProArt. Esse não tem número. Esse não tem número. Pincel para blush. Gente, ontem eu tava assistindo Super Pop. Quem assistiu vai lembrar do que eu tô falando. Estava a Francine lá, ex-BBB. Gente, ela tava com blush roxo. Bem aqui. Me dava medo. Não tô julgando, cada um gosta de um tipo de maquiagem. Mas, gente, tava tipo fora do normal. Ok. Hoje eu vou usar um batom que eu não sei se eu já usei em algum vídeo, que é o Pink Matte da Abelha Rainha, nessa embalagem, que ele é uma cor linda, olha isso. E qualquer dia eu vou fazer um tutorial com os meus batons. Eita. Ele é linda. Beautiful. Aqui é meu machucadinho, tá, gente? Por isso que ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês um negócio. Comprei um Babyliss. Esse daqui, ó, da Mondial. Spirelli Plus. Já esfriou, ele estava quente. Ele é muito bom, gente. Porém, eu ainda estou aprendendo a usá-lo. Fui tentar fazer umas caixas pra gravar, mas não ficou muito bom, não, ó. Então, eu fiz um rabo de cavalo. Mas, a hora que eu aprender, eu vim fazer um tutorial pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra falar. Nossa, parece que eu tô esquecendo de alguma coisa. Mostrei meus produtos novos. Deixa eu mostrar o que eu tô usando pra tirar maquiagem. Eu tô usando esse demaquilante Eye Free da Vult. Esse daqui é o... Ele não é aquele oleoso, o bifásico. Esse é o normalzinho mesmo. Que tem o bifásico, esse tem um outro que eu não me lembro. E ele é muito bom, gente. Eu uso até pra limpar a pele antes da maquiagem. Vou até mostrar pra vocês que não é mentira. Eu usei antes de fazer a make. Olha a cor que estava a minha pele. Acho que é poeira, sujeira, sei lá. Esse calor, tudo. Gente, é isso. Próximo vídeo, então, eu vou gravar pra quem me pediu uma maquiagem pra quem tem olhos claros, pra destacar e tal. E vou gravar meu cantinho, que eu tô devendo, mas eu vou arrumar primeiro, tá? Porque se vocês verem, vocês correm. E deixe sugestões, gente. Eu fico muito feliz quando alguém deixa, porque eu faço isso por hobby mesmo, por amor. Por isso que eu nem tenho blog, nada. Ainda, quem sabe eu faço. Mas eu faço mesmo pra ajudar, porque eu também não sabia me maquiar antes, eu sei como que é ruim. E eu aprendi assistindo na internet, então é muito legal. Eu faço isso com o maior prazer e gosto muito quando alguém deixa uma sugestão pra mim.
Porque às vezes eu fico pensando, eu vou gravar, mas vou gravar o quê? Toda vez a mesma coisa, aquele esfumado com preto e tal. E eu me lembro que tinham me pedido uma maquiagem mais neutra. E, porém, eu fiz essa, né, com cores neutras. Gente, guarde bem o nome da paletinha nova da Fenza, ó. É um quinteto de sombras Premier número 3. Comprem, muito bom. Eu não lembro o nome da loja que eu comprei, mas eu acho que... Qual que é a loja de maquiagem, vocês acham? E ela é em 3D também, tá, ó. Não tinha visto. Então deixe, gente, sugestões ou no YouTube ou no meu Face que eu vou responder. Vou fazer com o maior prazer pra vocês, tá? Deixa eu terminar, senão vai ficar muito longo e eu vou ficar falando um monte de blá blá blá. Super beijo, amei que ficou assim, ó. Espero que vocês possam aproveitar alguma coisa, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau!